O que acontece naquele momento, o instante em que a vida se esvai, o último suspiro? Por milênios, este foi um território dominado pelo misticismo, pela religião e pelo medo. Mas nas últimas décadas, um campo silencioso da medicina tem observado este processo com olhos científicos. Médicos, enfermeiros e pesquisadores de cuidados paliativos. Eles documentaram um padrão, sinais claros de que o corpo está iniciando seu desligamento programado. E o que eles descobriram é que a morte raramente é um evento súbito. É um processo, uma jornada que o corpo começa dias ou até semanas antes do fim. Hoje, vamos explorar os sinais que a ciência mostra, que está chegando a hora do último suspiro. Antes de prosseguirmos, um aviso importante. Este vídeo é para fins educacionais e informativos. Ele se baseia em estudos de cuidados paliativos e não substitui, de forma alguma, um diagnóstico ou conselho médico. O primeiro sinal, e talvez o mais sutil, não é físico, é social. Pacientes em cuidados paliativos frequentemente começam a se retirar. É um desligamento voluntário do mundo ao seu redor. Coisas que antes importavam, o noticiário, o time de futebol, os dramas diários, perdem o interesse. Isso não é depressão, explicam os especialistas. É uma mudança psicológica profunda. A pessoa começa a focar sua energia internamente. Eles podem parar de querer receber visitas, preferindo a companhia de uma ou duas pessoas muito próximas, ou apenas o silêncio. É como se a mente começasse a arrumar a casa, se preparando para uma longa viagem, para um lugar onde as preocupações mundanas não podem ir. Este desligamento social é, para a ciência, o primeiro estágio, a conservação da energia psicológica. O próximo conjunto de sinais mostra o corpo fazendo o mesmo que a mente: economizar energia. O metabolismo entra em colapso. O sinal mais óbvio é a diminuição drástica do apetite e da sede. Para a família, isso é angustiante. A vontade de nutrir é primordial. Mas os especialistas em cuidados paliativos explicam: o corpo não precisa mais desse combustível. O sistema digestivo está se desligando. Forçar comida ou água neste estágio pode, na verdade, causar desconforto, náusea ou inchaço. Paralelamente, vem o aumento profundo do sono. O paciente começa a passar mais tempo dormindo do que acordado. Os períodos de vigília tornam-se curtos e, por vezes, confusos. Isso não é um coma. É o cérebro desligando funções não essenciais, poupando cada gota de energia para as funções vitais. O corpo, como uma máquina incrivelmente inteligente, sabe que seus recursos são finitos e começa a gerenciá-los para o processo final. Essa fadiga extrema é chamada de astenia. É o cansaço profundo de um corpo que está terminando seu trabalho. À medida que o fim se aproxima, geralmente nos últimos dias ou horas, os sinais tornam-se visíveis para os profissionais de saúde. O corpo começa a ter dificuldade em regular suas próprias funções básicas. Primeiro, a circulação. O sangue começa a ser puxado das extremidades para proteger os órgãos vitais. Isso causa um fenômeno chamado pele marmórea, ou mottling. A pele, especialmente nas mãos, pés e joelhos, fica pálida, fria ao toque e pode apresentar manchas azuladas ou arroxeadas. É um sinal claro de que a pressão arterial está caindo e o sistema circulatório está falhando. Mas o sinal mais definitivo é a mudança na respiração. O padrão respiratório, que antes era rítmico, torna-se errático. O paciente pode ter períodos de respiração muito rápida, seguidos por silêncio. Esse padrão é clinicamente conhecido como respiração de Cheyne-Stokes. Períodos de apneia, onde a respiração para por 10, 20 ou até 40 segundos, seguidos por uma retomada rápida. Para a família, é o som mais assustador.
Mas os médicos afirmam que neste estágio, o paciente geralmente não está consciente da dificuldade respiratória e não está sofrendo. Também pode haver um som de borbulhar ou chiado no peito. Não é dor, é apenas o acúmulo de secreções normais, que o paciente não tem mais força para tossir ou engolir. A temperatura corporal flutua, os reflexos diminuem, a produção de urina cessa. O corpo está sistematicamente desligando, órgão por órgão. Mas talvez o fenômeno mais profundo e menos compreendido pela ciência não aconteça no corpo. Acontece na mente. Enfermeiros de cuidados paliativos ao redor do mundo relatam com uma frequência impressionante o que chamam de visões de leito de morte. Pacientes que estão semiconscientes, de repente, parecem ver ou falar com pessoas que não estão ali. Quase invariavelmente, são entes queridos que já faleceram. Eles podem estender a mão para o vazio, sorrir para um canto do quarto ou dizer: eles estão aqui me esperando. A ciência tenta explicar isso. Pode ser o cérebro, privado de oxigênio, liberando um coquetel de endorfinas e neurotransmissores, criando alucinações vívidas e reconfortantes. Mas para os que testemunham, a experiência parece ser profundamente real e, acima de tudo, pacífica. Então, há o fenômeno oposto, o surto de lucidez ou lucidez terminal. Pouco antes do fim, um paciente que estava confuso ou inconsciente por dias, de repente acorda. Eles ficam perfeitamente lúcidos, eles reconhecem a família, dizem: eu te amo, dão suas últimas instruções. E horas ou minutos depois partem. A ciência não tem uma explicação definitiva para isso. É como se o cérebro desse uma última descarga de energia, um último adeus consciente. Esses eventos desafiam nossa compreensão clínica e nos lembram que, apesar de todo o nosso conhecimento, o limiar entre a vida e a morte ainda guarda seus mistérios. A ciência nos mostra que morrer, assim como nascer, é um processo natural. O corpo não está lutando no final, ele está se rendendo. O último suspiro não é o momento da morte. É o fim do processo respiratório. A morte clínica é definida minutos depois, quando o coração para de bater e o cérebro cessa sua atividade elétrica. Entender esses sinais não é sobre ser mórbido, é sobre substituir o medo pelo conhecimento. É sobre entender que o corpo humano tem uma sabedoria própria e que ele foi projetado não apenas para viver, mas também para morrer, geralmente com uma calma profunda. A ciência mapeou o processo físico, mas o mistério da consciência, para onde ela vai ou se ela simplesmente se apaga, permanece como a maior questão de todas. O que você acha que acontece depois do último suspiro? Deixe sua reflexão nos comentários.